devagar aí, ó. Muito bom dia a todo mundo. Essa mesa repleta, maravilhosa, bem-vindo todos aqui. Bem-vindo também, bom dia para todo mundo que está conectado com a gente. A Silvia que está aí com a gente, a Bia, a Nádia, a Clara, a Mara, a Débora, a Benilce, um monte de gente, o Michel, a Priscila, todo mundo aqui, o Charles. Enfim, a Terezinha, bom dia, Terezinha, também. É muito bom sempre a gente se reunir aqui às quintas-feiras para fazer a nossa vida um pouquinho melhor, né? Hoje nós estamos na Paraxá, quase chegando já em Rosh Hashanah, estamos na Paraxá de Kitavó, e quem vai nos ajudar a aprofundar esse estudo, iniciar a nossa discussão aqui sobre essa paraxá, o Hélio Koifman. Eu estou aqui realmente muito bem rodeado, né, com Oren, Hélio, aqui do meu lado o presidente, depois Germano, mais todo mundo aqui. Tá, hoje é a beleza, Hélio, boa sorte para você nesse teu estudo de Kitavó. O Hélio, que todo mundo já conhece bastante, né, além de ser um querido aqui da área, mas é um nosso cuidador aqui da comunidade, assessor de investimentos, conselheiro, ativista, incansável. Para introduzir Kitavó, que tem, assim, tem partes muito, curiosamente, assustadoras Kitavó, né? Então, eu preferi não escrever nada, porque está muito bem claro uma parte que explica essa questão assustadora. Esta longa sessão contém um impressionante conjunto de maldições que faz empalidecer o precedente catálogo de bênção. Só isso já explica um pouquinho, ou um trechinho dessa paraxá. Não necessariamente o ponto de vista do Hélio, então é isso que nós vamos explorar a partir de agora. Bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente e fazer esse estudo com a gente, Hélio. Bom dia a todos que estão presentes aqui, estão online. Queria primeiro agradecer ao Vitor, o convite aqui para estar falando, as palavras do André. Desejar Mazel Tov ao Bar Mitzvah, como é o nome do Bar Mitzvah? Tomás, Mazel Tov, a família também. E hoje é o meu aniversário no calendário judaico. Isso, parabéns, Hélio. Mazel Tov. Na tradição racídica, o nosso aniversário, a gente, de vez de receber presente, a gente distribui as bênçãos, né? Então, que vocês todos tenham coisas boas. E, em razão disso, eu trouxe um bolo de mel aí, que eu espero que vocês apreciem, porque não só é muito bom, e aqui eu vou fazer uma propaganda, quem faz é a filha do Silvio, entre outras coisas muito boas, e tenho certeza que todos vão gostar. Eu quero dedicar esse estudo à Torá à memória do meu pai, que fez Yahrzeit, há 2 dias atrás, foi o Yahrzeit dele. E hoje eu soube aqui também do Yahrzeit do Walter Mannheimer, que foi uma pessoa muito especial e que eu tive a oportunidade aqui na área de conviver durante uns 4, 5 anos mais de perto. O Walter foi presidente do Conselho de Mediação e Arbitragem durante 16 anos aqui na área. E, num determinado momento, ele achou que era a hora de passar o bastão e eu tive o mérito e a honra de suceder o Walter
Quando o Walter foi presidente do conselho desse conselho, antes tinha sido uma pessoa também ilustre, eu tive o mérito de seguir essas pessoas, que foi o Ernesto Barr. E o Walter escreveu uma palavra, uma frase, na época, né, que para ele seria impossível substituir o Ernesto. Ele estaria seguindo. E eu repito isso, para mim seria impossível substituir o Ernesto, o Walter, e o Walter foi muito parceiro nos anos que eu estive à frente da comissão desse conselho, principalmente nas eleições que pegou pandemia, eleição que a gente fez eletrônica, enfim. Então é muito bom ter você, Paulo, aqui, a sua esposa, filha, família. Bem, essa paraxá é uma paraxá realmente emblemática, pesada, né? E se dá num momento em que está no final da Torá, o povo está prestes a entrar na terra prometida. Então, nessa porção da Torá, Moisés instrui os israelitas sobre a oferta dos primeiros frutos, daí vem o nome primícias, que são os Bikurim. Moisés, então, lista as bênçãos que o povo desfrutará se cumprir os mandamentos e as punições que sofrerá por desobedecê-los. A paraxá começa com o seguinte versículo: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, e a possuírem e nela se estabelecerem, vocês tomarão de todos os primeiros frutos da terra que colherem da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Colocarão tudo no cesto e irão no lugar do Senhor, o seu Deus, escolher para ali estabelecer o seu nome. E aí o texto continua, descrito no texto bíblico, que o sacerdote tomará a cesta da sua mão e colocará diante do altar do seu Deus. E a pessoa que está entregando os bicorim recitará o seguinte diante de Deus como agradecimento. Meu pai era um arameu fugitivo, desceu ao Egito com poucos homens e ali peregrinou. Mas lá se tornou uma nação tão grande e muito populosa. Os egípcios nos trataram com dureza e nos oprimiram. Em colocar-nos trabalho pesado, clamamos ao Deus de nossos antepassados, e o Eterno pegou nossa súplica e viu a nossa situação, nossa miséria e nossa opressão. O Eterno nos libertou o Eterno nos libertou do Egito com mão poderosa, braço estendido e poder terrível, e por meio de sinais prodígios, trazendo-nos para esse lugar e nos dando essa terra que emana leite e mel. Aqui a gente tem uma expressão da visão de que o Eterno honrou a promessa que fez aos pais, aos nossos pais, mas mais do que isso, aqui traz uma mensagem de que devemos ser gratos, e no sentido também de que mesmo os nossos sucessos, os nossos méritos, embora tenham o nosso valor, tem a participação, o mérito de alguém acima, o Todo-Poderoso, numa visão religiosa. Essa passagem do texto, meu pai era um arameu, se encontra também na Agadá de Pêssar, que lemos todos os anos. E eu li eu aqui quero dizer que é o seguinte, eu quando faço, não tão bom quanto poder estar fazendo essa introdução, a gente poder estudar para fazer isso. E hoje a gente, além dos livros que a gente tem, das fontes, tem muita coisa na internet, a gente tem que saber até filtrar. E às vezes a gente encontra coisas muito interessantes. Eu encontrei um estudo de uma reitora do movimento conservative, talvez não agora, porque talvez esse estudo seja mais antigo, que ela fizeram um estudo
e que aqui eu vou traduzir: quanto mais as crianças conhecem a história, cadê as crianças? Conhecem a história familiar, maior é a sua autoestima, maior seu senso de controle sobre as suas vidas e mais percepção familiar. Em outras palavras, ela tem uma consciência que fazem parte de algo maior do que elas. E essa parte que fala meu pai arameu, aí tem uma questão gramatical da Torá, pode ser interpretada também como meus antepassados. Algumas versões do Tanar falam, há discussões se era Abrão, mas Abrão não era fugitivo, se era Jacó, e muitos comentaristas atribuem a pessoa de Labã, que era o tio de Jacó, mas ao mesmo tempo sogro de Jacó, com quem Jacó conviveu 20 anos. O livro que a gente usa aqui de rezas da CIP faz a tradução como sendo Lavã. Alguns dias atrás teve aqui na área uma palestra, um estudo, com uns rabinos mais proeminentes do movimento reformista, Lawrence Hoffman, e também conduzido pelo rabino Joseph Elderhay, da nossa congregação. E o rabino Lawrence Hoffman fazia um comentário de que, às vezes, a gente tem uma tendência, quando faz uma tradução, tentar adaptar ela à modernidade. Porque, às vezes, são coisas muito pesadas, como o André que falou das maldições. E mantém o texto hebraico íntegro, né? Aqui não vai nenhuma crítica, só um comentário sobre isso. Essa questão de se era Lavã ou não era Lavã é discutido ao longo dos séculos pelos grandes mestres, desde ou até antes de Rashi, que foi o maior comentarista da Torá. Bem, no texto bíblico, prosseguindo as bênçãos e maldições, os israelitas são informados que se obedecerem fielmente às mitzvot de Deus, receberão todas as bênçãos inimagináveis. Também é dito, se não cumprirem, terão maldições. E aí eu quero focar nesse ponto. Para mim é uma honra ter o Warren aqui do lado, até porque eu vou falar algumas coisas de Hazanut. Então, se eu falar alguma besteira, ele vai me corrigir, com certeza, vai me dar uma cotovelada. Num outro estudo que eu fiz, fala assim: qual a melhor maneira de educar uma congregação e ajudar seus membros a vivenciar e internalizar o significado da Torá e do que usando a música. Tanto a congregação quanto os alunos em uma sala de aula esperam que os educadores já apresentem o texto com entusiasmo e energia de uma primeira apresentação. Eles querem ser energizados, estimulados e inspirados pelo ensinamento. É interessante que a tradição judaica, os textos sagrados devem ser cantados. A música não apenas remove um texto do efeito entorpecente da banalidade, aquela coisa contínua, como facilita a memorização, e a cultura rabínica era amplamente oral, antes da invenção da impressão. Os judeus da sinagoga rezavam e ouviam a leitura do Torá sem os benefícios de textos escritos. Bem, como a gente sabe, na Torá não tem as marcas da leitura. Quem faz a leitura da Torá precisa se preparar antes para fazer corretamente a leitura com os sinais, com os timing. Bem, aqui eu perdi uma folha, mas eu me lembro o que eu ia falar. Uma coisa central nessa paraxá, como o André falou, são as maldições. E é um costume, não das sinagogas reformistas,
de auxiliar esse texto, baixar o tom de voz. E aí, nas congregações reformistas, pelo que o Silvio me disse aqui na área, a gente lê normalmente, eu li no livro do Plaut, em outros, que em muitas congregações reformistas, quando chega nessa passagem, não se lê o texto inteiro, se suprime parte. Em muitas congregações se reduz o tom de voz, tem até um termo que eu agora não estou localizando aqui, sotovote, que falando mais baixo, que o Silvio traduziu, eu consultei o Silvio também, sussurrando, faz praticamente sussurrando. Mas tem uma questão importante, quem você vai chamar para essa aliança? Essa é a pergunta crítica, né? Quem você vai chamar para fazer uma aliagem de maldições? Certamente não um bar mitzvando, né? O bar mitzvando é até pegar melhor uma paraxá de Êxodo, Gênesis, mas quando pega nessa, como é o caso aqui do Tomás, devem ter dado a ele, acredito, um outro texto que não esse. Algumas congregações chamam o rabino ou algum erudito. Outras chamam o shamash, quando tem o atendente, quando tem que ele é remunerado. Outros chamam Baal Koré, sobre isso ontem, conversando com o rabino ortodoxo. Baal Koré já está lá e é quem se aproxima. E aí tem uma tradição também de falar, Yamod Mishe Irtse, quem quiser que se aproxima e vem, aí alguém vai e se faz. Eu achei essa parte muito interessante. Bem, e para finalizar, eu queria falar da Haftará um pouco, muito rapidamente. Essa Haftará é de Isaías, e a gente está no período de 7 semanas, essa é a sexta Haftará do período de 7 semanas, entre Tisha B'Av e Rosh Hashanah, que são consideradas as Haftarot de consolação, essa é a sexta. E ela é muito bem escolhida, porque ela faz um contraponto à questão pesada da Paraxá, dando esperança. O primeiro verso da Haftará tipifica isso. Levanta-te, resplandece, pois tua luz raiou. A presença do Senhor brilhou sobre ti. Esse verso foi adaptado para o uso do Errado Odi, que é um poema, um piúdo que a gente canta na sexta-feira, né? E faz parte da liturgia. Isaías diz ao povo que um dia todos se reunirão novamente. Não apenas a nação será reunida, mas eles serão recebidos por camelos trazendo ouro, incenso e ovelhas adequadas para serem sacrificadas a Deus. Os muros de Jerusalém serão reconstruídos por outras derramadas sobre Israel, agora futura descrita em detalhes. E esta sessão conclui com a promessa de Isaías. Não se ouvirá mais o grito violência em sua terra, nem devastação, e ruína dentro de suas fronteiras. E você chamará seus muros de vitória e suas portas de nome. Nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, dentro de 12 dias. Existe uma tradição nas congregações sefaraditas, e algumas até askenazimas, eminentemente sefaraditas, na véspera de Rosh Hashanah, cantar um poema de 9 estrofes, que é atribuída a um poeta do século XIII, Abraham Hazan de Gerona, que provavelmente foi quem fez essa melodia. E que o refrão sempre é um refrão mais pesado e termina, que o ano termine com suas aflições. E na última estrofe, que o ano comece com as suas bênçãos. Eu queria, mudando um pouco
Depois o Oren, se quiser comentar tudo isso, tem espaço bastante. Mudando, eu achei tão bonito que eu queria passar um trechinho dessa música, né, desse poema. Vitor, por favor. Numa sinagoga reformista, que isso é cantado. Acredito que seja reformista ou conservadora, porque tem a participação das mulheres. Né? Some of the most well-known and cherished features of our... A piyut is a poem created to replace, enhance, or introduce a passage from liturgy or a liturgical rite, highlighting the centrality of poetic expression in Jewish prayer life. Some of the most well-known and cherished features of our services are piyutim, such as Lecha Dodi. They add emotional depth and a personal connection that expresses a wider range of human feelings like thanks, joy, despair, jealousy, anger, longing, or awe. Piyutim are especially central to Sephardic prayer, although the selections differ from those in Ashkenazi communities. For instance, much like Unetana Tokef, which is a piyut in Ashkenazi communities, the piyut Achot Ketana holds a significant and emblematic place during the high holidays in Sephardic communities. In Achot Ketana, the Jewish people, or perhaps all people, are delicately likened to a little sister, metaphorically inviting us to reflect on how we might see ourselves and others as we figure out how to carry our hopes forward. Achot Ketana, the little sister, prepares her prayers and sings praises. And we ask you, O God, please heal her troubles, please pave her way. May this year and its misfortunes end. Please let the new year and its blessings begin.
Muito obrigado. Pequena pausa, né, para reflexão. Vou dar mais 10 segundinhos para a gente refletir isso aqui. Hélio, muito obrigado por fazer essa abertura aqui nesse estudo. Eu inicialmente gostaria de ouvir o Oren um pouquinho, porque ele tanto provocou o Oren e tanto trouxe uma questão musical. Eu tenho até umas outras coisas para falar. Que, Oren, você quer acrescentar alguma coisa sobre essa... Não, que foi muito gostoso ouvir que você ter trazido isso para ilustrar a sua fala. Foi muito bom. Parabéns, parabéns. Pela fala também. Eu queria falar a respeito das maldições. Na verdade, a tradição não chama de maldições, chama de advertência. Está acabando a Torá, todas essas parashiot são o discurso de despedida de Moshe, e quem estuda a comunicação aprende de que quando você fala, você pode iniciar com o tema da tua fala, mas no final tem que relembrar de que você está falando, né? Para a pessoa, o ouvinte, lembra, muito importante, do último que você fala também. Então, quando você dá uma mensagem, tem que lembrar de repetir rapidamente essa mensagem no final para que a pessoa leve isso claramente. Então, claro, um povo complicado que se rebelava, continuava com práticas idolátricas. Então, essa nova cultura que propõe Moshe como intermediário de Deus é uma luta permanente contra costumes que esse povo trazia do que ele conhecia, do Egito e todos os relacionamentos humanos e até as práticas idolátricas, né? Então, antes de acabar, antes de morrer, ele tem que lembrar, tem que advertir. Olha, agora, temos que pensar no contexto. A gente, na Parashá da semana passada, encontrou essa mitzvah que se chama Ben Sorer Umoré. O filho, quanto mais e rebelde, os pais levam aos anciãos, né? E ele vai ser apedrejado até morrer. Vai ser uma coisa mais horrível, que isso é impossível, né? Mas a resposta está no final dessa mitzvah que diz: Bechol Israel ishmeu veirau. O povo, todo Israel, vai ouvir e vai temer. Então, essa aqui é a mensagem. O Sanedrim, os rabinos, o Talmud fala que essa mitzvah nunca foi usada e nunca será. Ninguém vai levar o filho, que mesmo que você mostre para teus filhos para advertir, mas não, dificilmente vai ser alguma vez usado. Aqui a mesma coisa. Estas coisas estão escritas não para amaldiçoar a gente na hora de ouvir, mas para, dentro do contexto da linguagem da época, advertir. Se você não seguir esse caminho que Deus está indicando, pode acontecer, aí acontecem todas essas coisas. É uma questão de época, de contexto. Então, a gente não tem que se sentir ameaçado pelas advertências, né? Mas tem que ouvir e temer, né? Um dos princípios principais do judaísmo se chama Irat Shamayim, temor a Deus. Temor a Deus tem que ser entendido não como estar com medo de Deus, a gente ama a Deus também, mas temor a Deus é saber muito bem que estamos sendo observados, né? Qual é a nossa conduta, qual é o nosso comportamento. Então, eu acho que é isso. São simplesmente as advertências feitas no estilo da época, né? Embora na língua ídis, milênios depois, as maldições são similares a essas também. Até pragas são até folclóricas, né? São bastante similares. Eu achei muito interessante quando o Hélio fala qual é a melhor maneira de educar uma congregação, né, etc e tal, através da música, né? Então, isso, obviamente, aproveitando a presença também do Oren aqui do lado. E me veio a primeira questão. Talvez o Oren possa responder também, mas aí fica aqui para compartilhar. Por que, eu acho, mas por que a palavra cantada é mais agradável do que a palavra falada? Porque quando a gente
ouve uma canção, a gente se sente mais acolhido, a gente se sente, minha opinião, a gente se sente mais, sei lá, mais próximo, talvez mais fácil de absorver isso. Lorena talvez queira. Não, eu queria só te falar que há 25 anos atrás, quando eu fiz o mestrado, um cara colocava, ele só era mestre em Harvard, meu professor. Então, a gente colocava o tapete vermelho para ele entrar e ele colocava uma música para tocar antes da aula. E eu aprendi naquele dia, eu falei, tem alguma coisa que esse cara faz, além do cérebro mágico que esse cara tem. E eu descobri depois, a gente foi conversando, os alunos, né, os colegas, que ele colocava músicas de shows, assim, Diana Krall, sei lá, colocava 1 ou 2 músicas antes da aula. Era a estratégia dele. Por quê? Porque depois ele explicou. Lógico que a gente perguntou para ele, ele abriu. Que, na verdade, tem estudos provados, científicos, que dizem que, de fato, quando você ouve uma música, você sintoniza aquilo ali. Então, todo mundo entra na mesma frequência, mesmo que você não goste da música, inclusive, mas você entra naquela mesma frequência. Então, é como se ele criasse o ambiente para a aula começar. Então, na hora que a gente ouve algo que é cantado, que já tem um ritmo, você praticamente entra na mesma, como se diz aqui no Rio, na mesma vibe que os outros. Então, isso alinha as pessoas. Então, faz toda a diferença. E eu não sei se vocês lembram, tinha alguns professores de colégio, e deve ter até hoje alguns, que faziam músicas para a gente decorar. Até hoje eu lembro de fórmula, no vestibular, né? Isso não é por acaso. Você lembra mais de uma música do que da fórmula que você viu no caderno. Então, isso tudo tem a ver com o lado... São 3 dimensões, né? A gente está falando aqui de estímulos auditivos, sentimentais e algumas vezes até mesmo de sentir mesmo, né? Então, eu acho que é por aí, viu? Mas tenho certeza que o Ori vai responder de uma forma mais prática. Cadê o outro microfone que estava aqui? Oi, posso falar rapidinho? Só para complementar o que a Lorena falou, que os estudos da neurociência mostram que, a nível cerebral, a nossa memória sonora é a última memória que a gente perde conforme a gente vai envelhecendo e vai regredindo, né? Vai perdendo a nossa memória. Então, a memória musical é a última que fica. E estudos também comprovam de Alzheimer, né, de pessoas que sofrem de Alzheimer, que através da música é possível você fazer novas sinapses, né, regenerar e ativar a nossa memória. Então, através do som, a gente pode reativar. Por isso tem musicoterapia, justamente por causa disso, claro. Exatamente. Sim. Eu só queria dizer também que é um estímulo que chega muito rápido. Quer dizer, a vantagem que temos os Hazanim sobre os rabinos é que o rabino tem que falar e tem que convencer, a mensagem dele tem que chegar, tudo isso demora um pouco. No caso da música, se você começa e a pessoa se identifica, ele pode não gostar, não é tão automático assim, né? Mas se a pessoa gosta disso que está ouvindo, é imediato. Ele vai ser impactado, atingido pelo poder da música, que justamente consegue... Nós, na religião judaica, usamos a música, principalmente depois do Hassidismo, né? Usamos, por exemplo, um nigun, uma canção sem palavras, para criar um ambiente. A música, a serviço de um fim espiritual, ele ajuda a criar um ambiente propício para a espiritualidade. Por isso se usa às vezes como kavaná, como inspiração. Antes da fala do rabino, de alguma coisa importante que ele quer explicar, a gente canta o texto que ele vai explicar, ou, quer dizer, prepara, a dimensão é outra para o ouvinte, né? Então, é por causa do estímulo, é imediato, não precisa convencer. Se você gostou na mesma hora. Antes de passar, eu queria até comentar, porque eu já comentei algumas vezes com o André, que acho que valeria a pena a gente
às 7h10, no Shabat, às 7h10, começar um niguna ali, devagarzinho, enquanto as pessoas estão chegando, alguma coisa que vai equilibrando o clima de todo mundo. Não precisa ser 7h10, pode ser 7h12, pode ser 2 ou 3 minutos, e assim, 7h15 começa a cerimônia, mas talvez eu tenha que ser mais enfático para lá para frente. Talvez o presidente um dia pode me ajudar, então siga lá adiante. Há 40 anos atrás, o meu professor de matemática estava falando sobre senos e cossenos. Tem até aquela fórmula de somas e diferenças de seno. Então, ele diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E eu nunca esqueci essa fórmula até hoje. Eu queria então aproveitar rapidinho. Essa canção que nós vimos, eu acho que foi feita naquela sinagoga em Nova York, né? Tem um templo lá que é enorme, não é de lá. Mas tem uma gravação da Bnei Shalom, que é o meu benchmark de sinagoga, que tem eles cantando maravilhoso. Esse mesmo, esse mesmo. E depois eu vou te pedir para explicar quais são essas maldições que nós estamos falando aqui, que eu estou meio perdido. Não, a gente não deve. Terrível. Isso você pode ler sozinho. Então vou fazer a pergunta. A pergunta é diferente. Quais são as advertências? Quais são as advertências? Eu vou te dizer quão terrível é que o Oren falou das pragas judaicas, que pode ser tanto do íris quanto do ladino. Há 40 anos atrás, o Moacir Sclia escreveu um livro, Humor Judaico, que tem uma seção de pragas. Vou citar uma, que lhe caia todos os dentes, fique somente um, e esse doa horrivelmente. Isso é brincadeira perto do que está aqui, se você ler. O Oren queria comentar isso. Rapidamente, isso que você falou a respeito do professor de matemática, eu também conheci um caso, mas não deu certo. Ele ensinou a tabuada, né? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, com uma música. Então, na hora da prova final, ele disse: você lembra da tabuada? Disse: me fala a tabuada do 7. Ele disse: olha, eu não lembro bem do texto da tabuada, mas eu lembro da música. Nanani, nanani, nanani. Ele lembrou da música, mas não serviu para ele lembrar da... Eu aprendi também na época do pronome do caso reto, né? A ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, por, perante, se, sob, trás. Transforma numa música, você não sabe. Meu Deus. Não, é só... André, desculpa, eu peguei aqui. Eu estava justamente passando as maldições para ele ler quietinho ali, tranquilo. Não conta pra gente. Olha, aqui a gente faz esse estudo já há algum tempo online, já desde a pandemia, e nunca tinha musiquinha no início. Mas eu acho que é tão legal que realmente alguém falou aqui que a gente entra numa mesma sintonia. Eu ia mencionar isso, que então, você ter trazido a música também criou um outro clima na abertura. E, na verdade, é uma técnica de audiovisual, né? Sempre que tem uma reunião dessa, sempre tem uma vinheta. Essa vinheta é o que marca e coloca todo mundo na mesma sintonia. Agora, assim, dentre essa paraxá toda com maldições, etc., tem aqui um dito racídico, né, que tem a ver com um pouco até com o que o Oren falou, né, que tem sempre alguém vendo, né, que maldições para as transgressões secretas, ou seja, as maldições secretas, as transgressões secretas merecem maldições, as transgressões públicas têm esperança, e a hipocrisia, nenhuma esperança. Né? Então, esse é o dito. Quer dizer, se vai fazer uma coisa errada, faz pelo menos publicamente. É menos mal. Então, eu estou no caminho certo, né, Vitor? Eu não sei. Qual deles? O que você está fazendo errado que a gente transgressão sabe? Pública. O que a gente não sabe. Então, o melhor deles é transgressão pública. É isso aí, tá certo. Agora eu peguei. Ele escolheu transgressão pública. Eu também me passou muito pela cabeça, lendo mais uma vez a Paraxá, a questão beligerante do ser humano, né? A gente, ao longo de todo o nosso estudo, ao longo do ano, a gente comenta das guerras, das maldades,
a gente comenta que o ser humano instintivamente é selvagem, é violento, né? E aí chega nesse momento e Moisés, ele explana uma série de advertências, vamos chamar assim agora, para dizer o seguinte: vocês têm que manter a linha, não é só é uma questão de obedecer os mandamentos, mas além dos mandamentos existe uma série de condutas sociais que devem ser estabelecidas a partir de agora, né, na entrada, na chegada do povo, na entrada em Israel, para que o ser humano não saia demais da linha, porque se deixar solto, a gente literalmente perde a linha. E, então, isso me chama muito a atenção. Agora, eu gostei muito do final, inclusive com a ilustração musical, quando você comenta que o ano termine com as suas aflições e que o ano comece com suas bênçãos. Isso é muito bacana, né? Porque primeiro você termina limpando todas as coisas ruins e começa já pensando nas coisas boas. Mas eu fico me perguntando, por que a gente faz invertido? Por que a gente comemora primeiro o Ano Novo e depois pede perdão pelas coisas? Essa vai ficar para o Rabino, né? Deixa para o Rabino, né, Oren? Você quer responder? Por que a gente começa? A gente termina o ano. Existe o processo dos Yamim Noraim, que vai desde o começo do mês de Elul e vai até Yom Kippur e, segundo o misticismo, exatamente, vai até o Shana Rabbah. Nesse processo se supõe, como se chama o Heshbon HaNefesh, a contabilidade da tua alma, da tua conduta, inclui a coragem de colocar em cima da mesa as tuas próprias coisas também, mas o Luach, quer dizer, não teria um momento no ano, nem para, como não tem para nada, nem para o luto, nem para a alegria, você pode fazer isso em qualquer momento do ano, mas o calendário está para te lembrar que, pelo menos nessa época, você deveria fazer. Então, esse processo pega todo esse período. Agora, o calendário marca um dia, o dia final do Yamim Noraim, como para você ter a oportunidade de passar o dia inteiro. A Torá diz que você afligirá, constrangerá a tua alma, né? Veinitem et nafshoteichem. Então, nesse dia, o Luach dedica a você poder, então, pedir perdão, reconhecer, até como comunidade, porque tudo isso está em plural no Yom Kippur. Então, reconhecer as faltas, os erros, o que dá para melhorar, né? E dá para melhorar. Isso, você falou, o homem instintivamente ele é violento. Eu diria, o homem instintivamente pode ser violento. Então, todo o nosso trabalho aqui de estudo tem a ver com a tua evolução para que fazer o bem seja uma coisa instintiva, você não faça o bem para. Então, que instintivamente, assim como é possível que saia violência da gente, que o impulso para o mal e o impulso para o bem estão presentes no ser humano, a gente trabalha aqui e sempre para que instintivamente saia de você o bem, independentemente do estímulo que você recebe. Se alguém te fala mal, alguém te insulta, alguém te ofende, você pode responder serenamente e ele dá o que ele pode. Saiu aquela violência. Você dá o que você tem. Se você está bem, você continua oferecendo paz e o bem. Eu gosto disso. Continuo com o meu questionamento das ordens, mas gosto disso. Germano, talvez tenha alguma provocação em cima como disso sempre, tudo. obrigado pelo seu estudo. Ter o Oren aqui conosco realmente é um prazer. E eu vou ficar com o Deuteronômio 27, 26. Amaldiçoado seja qualquer um que não mantiver os termos desse ensinamento e não os cumprir.
E todo o povo dirá amém. Eu vou colocar uma posição do Rabino Riskin, que perdeu um aluno brilhante subitamente, inexplicavelmente. Parte da mensagem deixada pelo estudante na sua casa. Amado mestre, tantos de nós muitas vezes ficamos cegos, você nem sempre via quando você me ensinou e nem sempre via quando aprendi com você. Você acha que eu tomei das tábuas da lei e as atirei de uma forma insolente aos seus pés? Não foi isso que aconteceu. O que ocorreu é que os mandamentos se tornaram demasiadamente pesados em minhas mãos e eles caíram na terra. De fato, a responsabilidade dos líderes espirituais de cada geração é tornar a Torá, aos olhos do povo judeu, nem tão leve, de tão pouca importância, que poderia ser facilmente descartada, nem tão pesada e onerosa, que dificilmente poderia ser suportada. Aqueles que ensinam a Torá de Deus devem ajudar cada judeu a sentir e compreender o abraço amoroso da Torá, a profunda sabedoria da Torá, a atualidade e a intemporalidade da Torá. E aí, algum comentário? Eu queria, enquanto a gente reflete o Germano, certamente um pouco do que o Oren falou aqui, ele compartilhou ontem no Grupo Guilá, eu já tive lá os meus elogios particulares, e a Débora está aqui participando com a gente, então também já aproveito para fazer a propaganda da Débora, do encontro das quartas-feiras, porque, repito, lá atrás o pessoal podia pensar que o Grupo Guilá é um encontro de pessoal mais idoso, mas a Débora tem feito um trabalho ótimo para trazer pessoas, trazer temas, assuntos, discussões que envolvam qualquer idade, tá? Então, tenho certeza que o Oren ontem compartilhou um pouquinho. Isso que ele falou hoje aqui, agora no final, tem a ver um pouquinho com o que ele compartilhou ontem. Tem um microfone. Quem? Não, tem várias preparações, não vai ter jantar de Rosh Hashanah, vai ter jantar de Sukkot. Para separar já o dia de Sukkot, vai ter um jantar muito bom. Tá? Sukkot? O dia do jantar deve ser, eu acho que vai ser sexta-feira, Rola Moed do Sukkot, acho. É dia 10. Tá? Bom, quer continuar? Você vai dar as propagandas? Eu ia dar as propagandas. Antes, assim, palavras finais ou propagandas finais? Não, propagandas finais. Propaganda antes da palavra final. Quem está conduzindo isso aqui? Você. Eu vou dar a honra dele dar as palavras finais, depois eu faço a propaganda. Tá bom. Obrigado. Então, eu vou ser breve aqui. Eu não vim ontem, mas eu recebi o vídeo, Oren, e comecei a assistir. Cheguei até a metade, mas já soube que estava a casa cheia. Eu gostei muito do que eu assisti e eu queria fazer uma ponte com isso. Olha, muito bonito quando você diz que não são maldições, que é toda a versão histórica, tal, muito bacana. Mais advertências, mas existe o medo das pessoas, como é o mal olhado, a inarar, e as pessoas ficam com medo que, se falar isso em voz alta, possa lhe trazer. E ontem, num dos seus comentários, da parte que eu assisti até a metade, você fez algum vínculo entre o misticismo e a superstição. E essa é uma linha realmente muito tênue na nossa religião. Embora a gente tenha uma visão mais progressista, e eu entendo isso melhor ouvindo o Oren das advertências, mas todos nós temos um nível de qual é a linha tênue que separa em superstição virar magia, e, enfim, tudo isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar estudando o Torá aqui. Obrigado.
Obrigado a você, Hélio. E permita-me repetir o que eu falei na semana passada, no estudo do Orem, quando eu repeti que o Orem ele é a expressão de congregar. Quando o Orem vem aqui, todo mundo quer se reunir, quer estar em torno dele, e é sempre bom ter ele aqui com a gente, aqui na mesa, porque também traz pessoas online, estão aqui com a gente, enfim, todo mundo quer ouvir o Orem no sentido mais amplo, tá? Não cantando, mas também compartilhando as ideias. Tá? Então, vamos passar aqui uma rápida programação, já que o presidente está movimentando isso tudo aqui. É hoje, Orem, já a oficina, né? A oficina musical, hoje à tarde? Hoje às 17 horas, a oficina musical de Tefilot. Pode falar um pouquinho. Aqui está 17. Nós temos duas propostas diferentes. Existe a Hazanit Carla, ela tem um grupo às sextas-feiras, onde as pessoas se juntam para cantar. A proposta, eu já fiz várias vezes isso na ARI, nas minhas vidas anteriores. A proposta agora é fazer um coral. Quer dizer, construir é uma construção que pode demorar um tempo, ainda precisamos circular um pouco pela cidade, fazendo os convites aos jovens das escolas, das Tnuot. A ideia é fazer um coral. O coral canta a várias vozes e, então, tem outro tipo de requerimentos, né? Então, na terça-feira, o pessoal pediu que, em lugar de 19 horas, seja 19h30. Então, quem estiver interessado em cantar num coral, essa é a proposta. Na quinta, terças-feiras, 19h30, sim. Na quinta-feira, hoje, às 19h, a proposta é cantar tefilot. Quer dizer, pessoas que gostam de cantar, aí sim, a gente vai estar a Regina, vai acompanhar, vamos ensinar algumas tefilot. Amanhã, alguns deles, com certeza, vão participar dos serviços, dos Yamim Noraim, ou até a gente pode convidar algum outro serviço. A ideia é fazer as pessoas cantarem. E no caso da quinta-feira, são tefilot, são rezas que se usam em diferentes serviços, né? Então é isso, a pessoa vai cantar, eu vou orientar um pouquinho, vou ensinar melodias novas, vou orientar a pessoa que está cantando também para ela, às vezes com algumas dicas a pessoa consegue cantar mais fácil, botar a voz para fora, como se diz, e cantar mais comodamente, né? Confortavelmente. Então a ideia é essa. Quem gosta de cantar e gostaria de cantar rezas, essa é a atividade. Quintas-feiras, às 7 da noite. Maravilha, obrigado, Orem. Então, fazendo a correção, tá? Porque saiu 17 horas no Ari News, 19 horas. 17 horas é a Hagurá transmitida, assim como Ok. hoje, vai ser um grupo de estudos com diferentes temáticas judaicas. Ok. Isso quartas-feiras, às 17. Ontem foi mais cedo porque se juntou com o grupo Guilá, mas vai ser às 17 e os assuntos, eu estou aberto às preferências do grupo, né? Ok. Ok. Sexta-feira também é um dia movimentado, né, com oficina de violão a partir das 16 horas com o professor Patrick. E sugere-se que traga o seu violão. Depois, às 17 horas, 17h15, tem dança israeli com a professora Ilana Barbosa. E depois também, no mesmo horário também, acontece o canto congregacional com a Regina e a Carla, né? Bom, a partir daí é o Shabat, e no sábado a gente tem às 9h45 a Shacharit, 11 horas da manhã tem aula de teatro aqui na área com o professor Guga Vaikers. O Vitor que ainda quer falar alguma coisinha importante. Eu queria só lembrar que estamos muito próximos aos Yamim Noraim, né? E, por favor, comprem as suas cadeiras, tá? Bom para vocês, importantíssimo para a área, fundamental para a área, a contribuição e a presença de vocês no Yamim Noraim. Então, quem não o fez, por favor, subam, tem ainda alguma disponibilidade, 2 salões, enfim, vamos nos encontrar e vamos fazer bem para nós próprios, tá?
Esse é um chamado. Um outro chamado é o chamado que volta e meia a gente faz. Quem pode se associar, quem faz parte da comunidade judaica, né, é o pré-requisito para se associar, que se associe. Né? Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Eu participo, eu venho, etc. Então, faça assim a retribuição sendo sócio. Né? Oi? Jovens até 30 tem uma situação especial, né, de um valor especial que se faz para os jovens até 30, um valor maravilhoso. Tá? E sim, por fim, queria chamar também para amanhã um Kabbalat Shabbat com o Maccabi. Deve ser um Kabbalat Shabbat muito bonito, muito cheio, muito alegre, com muita juventude aqui na área. Enfim, então é isso. Tem outras coisas para falar, mas a gente já falou muito. Tem muita atividade. Acho que eu vou encerrar aqui, agradecer mais uma vez o Hélio. Parabéns pelo seu aniversário na data judaica. O bolo de mel está uma delícia. Parabéns para sua filha que fez o bolo. Fazendo a propaganda da filha do Silvio. Como é o nome dela? É Ingrid, né? Astrid. Eu confesso que eu já comprei também umas quiches maravilhosas. Então, já feita a propaganda. Obrigado ao Oren por nos ajudar a ilustrar toda a questão musical provocada aqui pelo Hélio. E agradecer também quem está com a gente online, né? Porque ficar aqui em volta da mesa é fácil com comida, mas né, tá a Terezinha, a Nádia, a Bia, a Clara, todo mundo aqui, Michel, a Mara, a Terezinha, a mãe, a Priscila, Gustavo Zimmermann, Charles Temer, obrigado a todos vocês, que a gente esteja caminhando aí para um ótimo Rosh Hashanah e a sequência dos nossos Yamim Noraim, e assim a gente vai encerrando. Um ótimo dia para todos vocês, para todos nós aqui. Obrigado a você.